eu sou o Dr. Jaime Murowski, pediatra geral, convicto atuante, livre docente em pediatria clínica, autor de um dos livros mais utilizados pelos pediatras gerais, que é o livro Pediatria, Diagnóstico mais Tratamento, que é complementado pelo livro Pediatria, Urgências mais Emergências. E para as famílias, nós temos a Cartilha da Amamentação. Então, sou um pediatra de longa experiência e espero ser útil transmitindo e discutindo com vocês esses conhecimentos básicos para a criação de uma criança que seja saudável e feliz e que vocês, sua família, também sejam felizes. O que diferencia, basicamente, uma criança de um adulto é que a criança tem duas peculiaridades, o crescimento e o desenvolvimento. Então, crescimento e desenvolvimento é que dão a diferença básica entre criança e adulto. Crescimento e desenvolvimento é a mesma coisa? Não. Crescimento é o aumento físico do corpo. Então, o corpo cresce em altura, cresce em peso, o nenê cresce o perímetro cefálico. Então, o crescimento pode ser avaliado em gramas, em quilos. E o desenvolvimento é o aumento progressivo das habilidades. Então, o desenvolvimento se refere à habilidade, a novas habilidades. E, para isso, existe um progresso motor e um progresso mental. Como avaliar o crescimento e o desenvolvimento? Eu já falei, né? O crescimento pode ser medido em peso, o peso em gramas e quilos, a altura em centímetros, metro, e o perímetro cefálico, quer dizer, a circunferência da cabeça. E o desenvolvimento pode ser avaliado em etapas. Começa aquelas mais simples, né? Sustenta a cabeça, levanta, senta, levanta, fala, lê, e aí vai se tornando cada vez mais complexo. Então, nós vamos focalizar nossa palestra no crescimento. Então, digamos que o recém-nascido nasceu, basicamente com 3 quilos, né? Quando ele chegar nos 18 anos, ele vai ter 75 quilos, vamos dizer assim, é uma média. Então, se a gente fizer as contas, puxa, nasceu com 3, com 18 anos tem 75, isso significa que ele cresceu 4 quilos por ano. Vamos fazer uma conta menor ainda? Então, ele cresceu 10 gramas por dia. Bom, por enquanto nós estamos falando em peso. E em comprimento, hein? Ele nasceu com 50 centímetros. E com 18 anos vai ter 1,75 m. Então, fazendo as contas, ele cresceu 7 centímetros por ano. Mas, Jaime, isso significa que o crescimento é gradual? Quer dizer, é sempre o mesmo, é constante? Nascer com 3 quilos, vai crescendo 10 gramas por dia e chega a 75. Não, a gente sabe que na prática não é nada disso, é bem diferente disso. Porque existe uma variação do crescimento. Quer dizer, o crescimento não é sempre igual. Não é que ele começa com 3 quilos, aumenta 4 quilos por ano e chega aos 75. Não, o crescimento é extremamente rápido. Olha, não é só rápido, é extremamente rápido no início da vida. Quer dizer, no início da vida é muito rápido, mas depois ele vai decrescendo, depois ele fica uma coisa um pouco homogêneo, até ter novo impulso numa certa fase conhecida da vida. Bom, vamos ver. A criança nasceu com 3 quilos, mas aos 4 meses ela dobrou o seu peso. Quer dizer, a criança que nasceu com 3 quilos tem 6 quilos aos 4 meses. Olha o que ela cresceu, 3 quilos, quando esses 3 quilos, em quanto? Em 4 meses, quando pela média daria 4 quilos em 1 ano. Mas depois a criança triplica o seu crescimento com 1 ano. Então,
nasceu com 3, com 1 ano ela vai ter mais ou menos 10 quilos. Então, ela ganhou 7 quilos em 1 ano. Quando a média, se a gente fosse fazer a média, seria 4 quilos por ano. Aqui, no primeiro ano de vida, ela já cresceu 7. Mas, vejam, com 2 anos, ela vai ter 12,5 quilos. Quer dizer, cresceu 2,5 quilos em 1 ano. No primeiro ano, cresceu 7 quilos. Depois, no segundo ano, cresceu só 2,5 quilos. Só não, né? Mas muito diferente. E interessante, dos 2 anos até o início da puberdade, a criança vai crescer 2 quilos por ano. Quer dizer, aí é mais ou menos homogêneo até iniciar a puberdade e, com isso, há aquele estirão. Nós ainda talvez vamos falar alguma coisa sobre isso. Mas é um aumento acelerado que começa com a puberdade. Nós falamos em peso, agora vamos falar do crescimento em altura. Olhem, é parecido. É muito rápido no início da vida e depois decresce. Então, a criança nasce com 50 centímetros. Quando chega adulto, vai ter 1,75 m, digamos. Então, se a gente fizesse a conta, daria, todo ano vai crescer 7 centímetros. Só que não é assim. A criança aumenta 25 centímetros no primeiro ano. Olha, a média seria 7 centímetros por ano. E no primeiro ano de vida, a criança cresce 25 centímetros. Olha, totalmente diferente. E olha que interessante, também não é igual. Olha, no primeiro semestre, a criança cresce 15 centímetros. No segundo semestre, quer dizer, nos segundos 6 meses, 10 centímetros. Então, vocês veem que aqui já há um decréscimo. A criança cresce muito, 25 centímetros no primeiro ano, mas cresce mais no primeiro semestre do que no segundo. E no segundo ano de vida, vai crescer 10 a 15 centímetros. Olha que interessante. A criança vai crescer num ano o que cresceu num semestre, no primeiro ano de vida. Depois, no terceiro e quarto ano, isso diminui para 7,5 centímetros por ano. Depois fica uma coisa mais ou menos homogênea e a criança cresce 5 centímetros por ano até chegar na puberdade. Quando chegar na puberdade, aí muda tudo porque dá aquele conhecido estirão da puberdade. Falando em perímetro cefálico, que é tão importante para o bebê, né? O nascimento é 36, 37 centímetros, e olha que interessante, a criança aumenta 2 centímetros por mês no primeiro trimestre de vida, os 3 primeiros meses. Depois diminui para 1 centímetro por mês no segundo trimestre. Aí ela já chegou ao meio do ano. Então, no terceiro trimestre, ela aumenta só meio centímetro por mês. Depois dos 2 anos, ela vai aumentar só 2 centímetros, praticamente aumenta muito pouco. Então, uma coisa que todo mundo tem curiosidade, a família principalmente, né? Será, eu tenho uma criança pequena, será que eu posso saber qual vai ser a altura dela no adulto? Quando ela chegar adulto? Estou tão curioso, doutor. Olha, é possível sim. Sabe por que é possível? Porque a altura é de origem genética, quer dizer, ela é hereditária. Então, depende da família. A gente conhecendo a família, a gente pode ter uma ideia da altura que a criança vai ter. Um detalhe, eu disse que a altura é genética, mas olha, hoje se sabe que ela é 80%, bastante, né? 80% depende da genética. Pois tem mais 20% que vão ter outros motivos, então isso pode modificar um pouco aquilo que a gente pensava que ia ser a altura pela genética. Mas vamos ver a parte genética. Então, isso chama estatura-alvo, quer dizer, qual estatura que a criança fica gravada ou que serve de rumo para ela atingir. É a estatura-alvo. Então, como eu disse, isso depende da família. Então, depende da média do pai e da mãe.
são um pouquinho mais complicados. Então, como a gente faz? A estatura do pai, mais a estatura da mãe. Bom, agora a gente vai aumentar 13 centímetros se for o sexo masculino. E vai diminuir menos 13 centímetros se for do sexo feminino. Aí a gente divide por 2 e estabelece a média. Mas também, como disse, como existem outros fatores, a gente deve ter em mente que o que nós estamos calculando pode ter mais ou menos 5 centímetros. Isso deve ficar claro, porque naturalmente a nossa conta não tem um número exato. E a gente deve usar tabelas e curvas de crescimento. A grande preocupação da família atualmente, sempre foi, né? Mas há muito mais atualmente, doutor, meu filho não cresce. Por que essa preocupação? Porque, na verdade, as gerações atuais cresceram bastante, de modo que tem uma altura maior do que a média familiar, né? Então, se toda uma geração está crescendo e o meu filho parece que não está crescendo, tem a impressão que está crescendo, a preocupação é maior. A preocupação é que ele vá ser um indivíduo de baixa estatura. Baixa estatura. Qual é o conceito científico de baixa estatura? O conceito a criança vai ter uma baixa estatura se a sua estatura estiver abaixo da altura média. Quanto abaixo da altura média? 2 ou mais desvios padrão. Então, se a criança... Olha, aqui está um pouco científico, né? Talvez ainda não muito fácil de entender, vamos voltar a isso. Então, se a estatura estiver mais do que 2 desvios padrão abaixo da altura média, essa criança, ou esse indivíduo, tem baixa estatura. Então, nós fazemos a previsão e agora, se existe essa preocupação que a criança tem baixa estatura, nós temos um protocolo. Olha que bom. Nós temos um protocolo que pode ser seguido e esse protocolo tem a vantagem de ser correto e ser relativamente fácil de fazer. Então, vale a pena. O primeiro passo, porque esse protocolo tem vários passos, o primeiro passo é saber se no momento essa criança tem baixa estatura. No momento, a sua faixa, né? Então, a primeira coisa não é seguir que a mãe diz, eu medi. Não, medir, vocês veem, não é tão fácil, né? Então, precisa fazer uma medição atenta, uma medição correta, para ter certeza. E agora, vamos colocar nas curvas de crescimento. Atualmente, a gente dispõe com facilidade dessas curvas de crescimento confiáveis, então temos que utilizar, são várias as curvas de crescimento, nós vamos utilizar a curva de crescimento adequada para a idade e para o sexo dessa criança. E ela vai ter baixa estatura se a estatura atual estiver abaixo do percentil 3. Vejam os percentis das curvas de crescimento. Esse é o percentil 3. Se ela está abaixo do percentil 3, então podemos dizer, essa criança não está com uma estatura adequada. Então, o segundo passo é saber qual é a estatura-alvo, a estatura familiar. Será que ela é baixa? Está baixa porque a família é baixa ou tem algum outro motivo? Então, nós já vimos como fazer a estatura-alvo. Soma a estatura do pai com a estatura da mãe, soma 13 se for um menino, diminui 13 se for uma menina, divide por 2, nós temos a média, que é a estatura-alvo, e que nós sabemos que devemos acrescentar mais uns 5 centímetros. Se a estatura prevista estiver abaixo dessa estatura-alvo, então podemos dizer que essa criança tem baixa estatura e isto é um sinal de atenção que talvez tenhamos que tomar alguma medida. O terceiro passo é calcular a velocidade de crescimento. Será que essa criança não está crescendo bem porque ela parou de crescer? Quer dizer, qual é a sua velocidade de crescimento?
Então, como é que a gente faz? Não é difícil, né? A gente sabe qual é a medida atual, pega uma medida confiável, feita no próprio consultório ou na escola, alguns meses antes. Então, a gente tem duas medidas, a atual e uma de alguns meses antes. A gente vê a diferença entre essas duas medidas, então sabemos quanto ela cresceu nesse período. Nós dividimos pelo número de meses, sabemos qual é a velocidade de crescimento mensal. Multiplicamos por 12 e, com isso, sabemos qual é a sua velocidade de crescimento anual, que é o que a gente usa, né? Então, a velocidade de crescimento anual. A diferença entre duas medidas que a gente conhece, dividido pelo número de meses e multiplicado por 12. Bom, então, aí agora nós temos que ter um padrão. Quando que nós vamos considerar um crescimento insuficiente? Olha, sendo bem simples, o máximo possível, a velocidade de crescimento deve ser maior do que 4 centímetros por ano. Se estiver menor do que 4 centímetros, não tem jeito, alguma coisa está errada. Esse número, como eu disse, eu simplifiquei. E ele vale mais para a idade escolar, quer dizer, a partir dos 6 anos. E 4 centímetros vale mais para menino, quer dizer, sexo masculino. Para a menina que cresce mais, nesse período, a menina cresce mais que o menino. Hein? Então, seria 4,5 centímetros. Abaixo da idade escolar, quer dizer, abaixo dos 6 meses, é melhor usar 5 centímetros como a velocidade de crescimento mínimo. Então, mas geralmente a queixa que a criança não está crescendo bem já começa bem próximo da idade escolar, então a gente pode usar este número. Se estiver crescendo menos do que 4 centímetros por ano, atenção, hein? Vamos ter que tomar providências. E uma das coisas que é interessante que a gente deve verificar é se um dos pais, pelo menos um dos pais, foi baixinho, mas então quando ele estava no ginásio, como se falava na nossa época, né, ele era o mais baixinho da classe, mas também ele teve uma puberdade retardada. Olha, os seus colegas já tinham sinais de puberdade e ele não tinha nada, era infantil ainda. E só 2 anos depois dos colegas, ele teve um estirão. Então, o estirão que os outros colegas já tinham tido, nesse caso, então, foi um estirão retardado, até atingir a estatura normal. Isso é importante verificar, que vai ter influência naquilo que a gente vai prever para a criança. Bom, até agora nós falamos de coisas simples, né, que que a gente pode fazer com os respectivos cuidados, e agora vamos ser um pouco mais objetivo, utilizar a parte laboratorial, né? Então, o que fazer é solicitar a idade óssea. Também é simples, porque como é que a gente determina a idade óssea? É um raio-x do punho e da mão esquerda. Então, é lógico que a idade óssea deve ser igual à idade cronológica, mas não precisa ser igualzinho. Ela pode ser mais ou menos 2 anos, no máximo. Hein? No máximo, há uma variação de mais ou menos 2 anos. Até aí é normal. Se tiver mais de 2 anos na variação, então isso já pode significar que a criança tem algum problema. Mas a criança está tudo bem e tem uma variação da idade óssea que está mais ou menos 2 anos. Então, agora, nós projetamos a estatura-alvo pela idade cronológica. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, mas pela idade óssea. Vamos usar aquelas mesmas figuras, só que vamos usar a curva correspondente à idade óssea. Então, olha, qual é a nossa torcida, hein? Se a criança é baixinha, mas saudável, não tem nenhuma doença, nenhuma anomalia, então vamos torcer para que a idade óssea seja menor que a idade cronológica, porque aí ele pode crescer mais. Então, a mãe pode ficar preocupada, porque ela geralmente agora as pessoas leem, e é um perigo, né, o resultado dos exames antes de mostrar para o médico.
Então, ela vai, doutor, a idade óssea está muito menor, está menor que a idade cronológica. Eu disse, ótimo, graças a Deus, que bom. Aí o seu filho vai crescer mais do que era de prever. Bom, até agora, como disse, nós falamos a parte que pode ser vista por qualquer um, já usamos o raio-x, que é uma coisa um pouquinho mais complexa, e agora vamos partir para uma outra etapa, que é o quê? Dosar o hormônio de crescimento, chamada somatomedina, hormônio de crescimento humano. Então, será que essa criança, que parece baixa, tem um hormônio de crescimento normal ou ela vai precisar de tratamento? Bom, a gente mete o hormônio de crescimento e o hormônio de normal. São dois hormônios de crescimento, né? Vocês vão ver no resultado do exame. IGF-1, hormônio de crescimento, né? O IGF-BP3. Então, se o hormônio, o exame, a criança é baixa, mas o exame deu normal. Então, se o hormônio de crescimento deu normal, não há indicação para dar injeção, para dar uma dose de remédio de hormônio de crescimento. Se você pede hemograma e hemoglobina der normal, você não vai receitar ferro. Mas aqui a gente dá uma lambuja, vamos dizer assim. A criança é baixa, o que causa uma certa preocupação, embora seu hormônio de crescimento é normal. Mas pode haver, de uma maneira assim um pouco mais ampla, né, uma indicação de receber hormônio de crescimento, mas tem que ter algumas condições. Quais são essas condições? Primeiro, que a previsão de estatura do adulto pela idade óssea, a idade cronológica já era baixa, mas pela idade óssea, se for sexo masculino e a previsão for menos do que 1,60 m, ou for sexo feminino e a previsão for menos que 1,50 m, e a velocidade do crescimento estiver no mínimo do normal, a velocidade de crescimento, quer dizer, não está crescendo, não se pode considerar normal, mas não é o ideal, né? Está crescendo no mínimo do normal. Então, existe hoje a possibilidade de corrigir um pouco, de melhorar essa situação, dando hormônio de crescimento. Quando que a gente vai começar o hormônio de crescimento? Uma idade boa é em torno dos 5 anos. Já deu para perceber bem que a criança não está crescendo idealmente, que a perspectiva não é muito grande. E nessa idade é bom. Pode começar depois disso, porque a criança foi consultar o médico, ela já tinha mais que isso. Pode, mas tem uma condição, que vai ser dada pelo raio-x. Quando a gente faz aquele raio-x das mãos da criança, a gente deve observar se as epífises ósseas ainda não estão fechadas. Quer dizer, quando o osso já está consolidado, não adianta ser hormônio de crescimento, que não vai crescer de jeito nenhum. Mas isso se consolida já próximo da puberdade. Então, se nós vamos começar o tratamento mais tarde do que esses 5 anos, que é o ideal, a gente antes precisa saber se as epífises não estão fechadas, se o osso está apto a crescer. Bom, aí nós vamos dar hormônio de crescimento. Vamos dar grandes esperanças? Não. A expectativa tem que ser realista. Qual é a expectativa realista? A criança pode crescer de 4 a 10 centímetros. E, geralmente, no caso dessa criança, não é muito. Mas não é tão ruim, né? Passou de 1,60 m para 1,70 m, não é mal. Embora, como disse, isso não seja garantido, infelizmente. Então, como é que a gente faz na prática? A gente começa o tratamento, as injeções são diárias, é um pouco chato, né? Mas depois de 1 ano, a gente reavalia o tratamento.
reavalia o que aconteceu. Como a gente reavalia? A gente sabe quanto que essa criança devia crescer em um ano. Qual era a expectativa dela crescer em um ano. E vamos ver quanto ela cresceu tomando hormônio de crescimento. Se ela cresceu bem, puxa, então vale a pena continuar o tratamento. Mas se ela não cresceu muito bem, se não houve grande diferença pelo hormônio de crescimento, olha, desista. Porque o melhor hormônio de crescimento é no primeiro ano. Se já não foi bom no primeiro ano, não pode esperar nada dos anos posteriores e vamos parar esse tratamento, que inclusive não é barato. Né? Mas sim, valeu a pena, então vamos continuar para a gente obter o melhor dos resultados e, como disse, na maioria dos casos está neste intervalo. Bom, nós vamos agora apresentar alguns casos, os casos mais comuns que se apresentam no consultório. Não vamos falar de criança que tem problemas endócrinos, defeitos de nascença, defeitos defeitos que foram provocados pela genética, né? Não é isso. É aquela criança que parece tudo normal, saudável, só está mais baixa que os colegas. Então, a primeira coisa é olhar os pais. Né? Os pais são baixos? A gente se refere aos dois, ou pode ser só um, né? E verificar que essa criança, que é mais baixa que os colegas, tem uma velocidade de crescimento no nível baixo do normal. Baixo do normal. Então, ela está crescendo pouco, embora não possa ser considerada normal. Ela está mais baixa que os colegas, os pais são baixos, então a gente já tem o diagnóstico. É uma baixa estatura familiar. Para confirmar isso, a gente pede a idade óssea. A idade óssea, para decepção, né, é igual à idade cronológica. Então, não tem nenhuma oportunidade maior. Então, a estatura prevista é uma estatura baixa, mas dentro da estatura alvo familiar. Nós somos médicos, os pais estão aflitos, tem alguma coisa a fazer? Será que é absolutamente nada? Bom, convém para essas crianças, que a gente já pode fazer o diagnóstico cedo, convém uma consulta com um endocrinologista, que é um especialista no assunto, especialista em crescimento, aos 4 anos de idade. É uma boa oportunidade, aos 4 anos de idade, para ver se pode fazer alguma coisa, que na maioria dos casos se pode, não é uma coisa assim muito entusiasmante, mas que pode ajudar em alguns casos individuais. Vamos ver um outro caso. Vejam, é um escolar normal, saudável, não tem nenhuma doença, nada genético, mais baixo dos colegas. Ora, vejam, igual o outro, né? Mas agora nós vamos olhar para os pais, e os pais são normais. Os pais têm uma estatura normal. Nós vimos no caso anterior, os pais eram baixinhos. Então, o filho ser baixinho não surpreendia. Mas, nesse caso, os pais são normais e têm uma criança baixa. E ela é normal, não tem nenhuma doença, nenhum problema. Né? E a velocidade de crescimento dessa criança está numa curva paralela aos percentis baixos. Então, ela tem uma velocidade de crescimento baixa. Agora, a gente faz o que fez com a outra criança, que, como vimos, a idade óssea era igual à idade cronológica. Nessa criança, nós pedimos a idade óssea e, a idade óssea está atrasada de 2 anos. Quer dizer, se a criança está com 7 anos, a idade óssea é de 5. Então, agora nós vamos rever esses pais, que hoje são normais, e aí nós descobrimos que o pai era baixinho. Ele era o mais baixo da classe quando ele estava no ginásio.
Mas também ele teve um atraso puberal. Quer dizer, os seus colegas já começaram a ter sinais de puberdade e ele era uma criança pura. Quer dizer, até 2 anos depois de seus colegas. Então, o pai era baixinho, mas não tinha sinais de puberdade e só começou 2 anos depois dos seus colegas, foi crescendo e, olha, teve uma estatura normal. Em alguns casos, até passou daqueles colegas que chamavam ele de baixinho. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma entidade, não é rara, que chama atraso constitucional porque vem da constituição da família, do crescimento e da puberdade. Quer dizer, são crianças que têm a puberdade atrasada, por isso eles são baixinhos e só começam a crescer rapidamente e quando começa a sua puberdade, que é atrasada 2 anos em relação aos colegas. Então, não se deve fazer nada? Na maioria das vezes não, mas em alguns casos o endocrinologista pode tratar ou tentar antecipar essa puberdade atrasada. Isso às vezes é importante até para a criança por motivos psicológicos, para ela não parecer criancinha quando seus colegas já estão ficando homens e mulheres, né? Então, isso se faz com tratamento hormonal, então pode ser feito um tratamento para estimular a puberdade, para que ela não seja tão atrasada, e com isso iniciar mais precocemente aquele crescimento, que de qualquer maneira ia acontecer depois, mas às vezes é importante para a parte mental, emocional da criança. E, para completar, nós queremos falar de uma entidade também interessante, que chama restrição do crescimento intrauterino. O que é isso? A criança é um recém-nascido PIG. Quando lá no próprio berçário, né, eles classificam, e esse recém-nascido, toda a gestação foi normal, foi de tempo normal, só que essa criança é pequena, ou às vezes pode ser totalmente, a gestação pode ser até um pouquinho antecipada, mas de qualquer maneira, essa criança é pequena para a sua idade gestacional. Seja qual for a idade gestacional dela, ela é pequena. E olha, a família é normal. A família é normal, mas essa criança nasceu com um peso abaixo do que devia. E em relação ao peso também vale para a estatura. Então, isso não é normal, porque a família é toda normal. O que será que aconteceu, doutor? Então, qual é a conduta? É observar o crescimento inicial. Olha, curiosamente, muitas dessas crianças têm uma recuperação rápida da sua estatura normal. A estatura é de baixinho, de nenê baixinho, mas vai com uns meses, poucos meses, vai recuperando rapidamente. Então, não precisa fazer nada. Mas tem casos que as crianças não têm nenhuma recuperação até atingir os 3 anos. Nesses casos, convém indicar o endocrinologista para receitar hormônio do crescimento que vai fazer com que a criança atinja a idade para a qual a família foi determinada. Muitas pessoas, muitas mães, principalmente, se perguntam: doutor, o que a gente pode fazer para ajudar o crescimento? Mas na vida normal, na vida diária, nada de coisas muito complicadas. A gente pode ajudar o crescimento? Olha, poder pode e deve, né? Quer dizer, a gente deve proporcionar uma boa saúde para a criança, para ela crescer bem. Isso vai fazer ela crescer muito? Não, não existe solução milagrosa, mas vai evitar o prejuízo no crescimento. Nós queremos, pelo menos, que ela cresça totalmente segundo o seu potencial, que ela use todo o seu potencial. Para isso, ela precisa ter uma boa saúde.
E o que a gente pode fazer para ela ter uma boa saúde? Primeiro, a alimentação, né? A alimentação tem que ser a alimentação adequada, começando com leite materno, depois com a dieta complementar, mas uma dieta boa. É interessante, hoje existem algumas pesquisas mostrando que o ovo é bastante útil para ajudar o crescimento. O ovo é um bom alimento, não frito, né? De modo que vale a pena a gente incluir. O segundo ponto, além da alimentação, é a atividade. Uma atividade física moderada, mas constante. Quer dizer, isso, aliás, vale para todos nós, né? Todos nós temos que ter uma atividade física. Não precisa exagerar, mas deve ser constante. Por exemplo, estimular a natação para a criança é muito bom, e mesmo dentro de casa, até fazer brincadeiras ativas, principalmente desta época, né? Então, para que a criança não fique totalmente parada. E para completar, o sono. Interessante, isso tem uma base. O hormônio de crescimento é liberado durante o sono. E olha que interessante, as pesquisas mostram que isso acontece com o sono noturno. Não vale para sonecas tiradas durante o dia. Mas isso também não importa muito, né? Então, a gente deve dar à criança uma oportunidade de ter um bom sono, quer dizer, dormir bem. Então, para isso, precisa acostumar a criança a dormir sempre no mesmo horário, estabelecer uma hora de ir para a cama. Uma hora antes desse horário, a criança deve parar as brincadeiras muito excitantes, senão ela vai ter dificuldade de ir para a cama e pegar no sono. Então, uma hora antes, pode brincar até uma hora antes. Depois vamos diminuindo o ritmo, vamos acalmando até ir para a cama e ter um bom sono. Então, uma boa alimentação, uma atividade física moderada e um sono noturno adequados ajudam o crescimento.